E aí, gente, tudo bem? Bora lá, vamos gravar mais um vídeo sobre Martineau. Então, a gente tá lá na parte 2, o que observar, e dentro da parte 2 estamos no capítulo 3, que é o Estado doméstico, né? A gente já discutiu um pouco sobre o Estado doméstico, já falamos sobre alguns capítulos dele, solo e aspecto do país, mercados, classe agrícola, classe de fabricantes, e o último vídeo que eu gravei ontem foi classe comercial. Então, eu vou fazer quase que um intensivão aqui de gravações para, inclusive, dar conta desses atrasos aí das últimas semanas, em que eu quebrei um pouco o meu cronograma aqui com vocês. Ainda vão faltar, além deste hoje, que é o tópico saúde, ainda vão faltar outros dois que eu acho muito interessantes, que é casamento e mulher e crianças. Bom, a gente vai poder ter tempo de discutir essas questões, chamar elas de novo à tona quando a gente estiver discutindo lá o Sociedade na América, né? Que já está aí no forno e que no final do mês de julho vai estar disponível para venda, né? Para o escoamento dessa publicação. Lembrando que não tem finalidade comercial, não tem finalidade lucrativa, a finalidade é de divulgação das obras da Martineau e eu tenho feito todo o processo de tradução, editoração, publicação para que essa divulgação científica aconteça e aconteça no que eu considero os melhores termos, ou seja, livros em quantidade, livros para doação, né? Eu vou depois publicar lá no Instagram quantos livros já foram doados para estudantes, professores e instituições. Foram muitos. Lógico que essas doações não pagam o processo, né? De editoração do livro, nem de impressão do livro, revisão técnica. Então é necessário que quem possa comprar o livro, compre para poder ajudar a quitar esse investimento e ao mesmo tempo impulsionar os próximos números que forem saindo, viu? Deixa aí o convite para vocês. Tem um formulário de interessados que está lá no blog para o volume 1 do livro Sociedade na América. Esse volume deve ser despachado no mesmo dia para esses interessados, né, que já se manifestaram. Ainda bem que são muitos, espero que vocês também estejam nessa lista lá. Mas é isso, bora lá, vamos falar ainda do como observar. A gente está na página 169 de um livro que tem 240 escritas mesmo, 242 páginas, até o finalzinho, inclusive. E eu tenho feito um esforço de praticamente ler o livro todo aqui, porque o que é bom a gente quer, né, divulgar, a gente quer compartilhar. E essa é a ideia da coisa no final das contas, né? Martineau nunca foi dada em português, porque não tinha material em português, não tinha, já tinha alguns colegas que tinham feito alguns esforços, o Fábio Liberal publicou na revista Caos, né, da Federal da Paraíba, a parte inicial, então está disponível gratuitamente também, está no formato artigo. A Lorena, não me lembro o sobrenome, já tinha publicado um artigo sobre a Harriet Martineau. A Verônica Tostes e a Luna já tinham publicado um artigo também. Teve também o livro de pensadoras clássicas que Verônica e Bila Sorge publicaram em 2020, né, finalzinho de 2020. Depois vem a tradução da Martineau, essa que eu fiz, né, que é o Como Observar Morais e Costumes, que vocês já conhecem. Em 2021, um artigo meu em 2021 também, e um em 2022, depois publicação de uma outra tradução na revista Caos, também agora em 2022. Então, assim, a gente está começando a ter publicações sobre a Harriet Martineau. E é muito importante que as pessoas estejam envolvidas, né, muito mais com a leitura isolada, para poderem debater e começarem a citar a Harriet Martineau também, e aí a gente mudar os programas e mudar os editais de concurso. Esse é o meu intuito aqui, tornar de fato as mulheres, e não só a Martineau, mulheres que participaram, mulheres que contribuíram, mulheres que foram efetivamente, né, as que impulsionaram essa institucionalização da ciência da sociedade, reconhecidas, né, reconhecidas e também institucionalizadas como tais. Bom, falando nisso, né, e pensando nisso, que eu lembro vocês que a gente vai começar em setembro o clube de leituras.
que vai ser um clube de leituras para aquelas pessoas que adquiriram os livros, que estão impulsionando aí a coleção Herbert Martineau, que estão apoiando esse projeto, né? Porque é um projeto grande, a Martineau publicou mais de 50 livros. Eu acho que se eu conseguir traduzir uns 5 no pouco tempo que eu tenho, vai ser bom, já ajuda, né? E que outras pessoas continuem a fazer esse investimento, né? De tempo e de trabalho em prol dessa coletividade que está aí, eu acho, interessada em conhecer as mulheres que foram apagadas. A gente não vê repulsa, repúdio, sabe? A sociologia é muito dogmática ao contar a história do cânone e a própria ideia de canonização, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um pessoal super interessado em entender esse processo de ofuscamento, de ignorar, né, autoras tão especiais, tão densas, tão importantes como Marianne Weber, Beatriz Potter Webb, Jane Addams, Herbert Martineau, Flora Tristan e tantas outras. Então é o momento da gente discutir isso. Tem o dossiê já aberto da revista Sesc Online, que eu estou coordenando junto com a Júlia da Mata e com a Eliane Debia. Convido vocês a pensarem esses temas e enviarem artigos para a gente. O dossiê se chama Autoria Substantivo Feminino. E também tenho notícia de um outro dossiê que está saindo pela USE, que é a Estadual do Ceará, com a minha querida amiga Natália Monzon Montebello, que espero deve estar ouvindo esse vídeo também. Então a gente vai o tempo todo apostando, né, nessa questão da divulgação para incentivar as pessoas também a incorporarem essas autoras que são autoras ricas, né, que têm uma teoria densa, importante, pesquisa de campo lá no século XIX, lá no momento de criação. Bom, vou ler para vocês. A gente vai começar, é o vídeo 31. E o tópico é saúde. Tem umas coisas aqui que eu tenho certeza que vai dar pano para manga para a gente discutir, mas bora lá, né? Essa é a ideia também. A página é a página 69, tem uma linha na 169, depois já passa para a seguinte. São 2 páginas, tá? Então vamos lá. A saúde de uma comunidade é um índice quase infalível de suas morais. Ninguém pode se surpreender com isso que considero como sofrimento físico irrita o temperamento. Deprime a energia, amortece a esperança, induz a imprudência e, em resumo, envenena a vida. Os afetos domésticos também estão aptos a definhar através do desapontamento em países onde a média de mortos é muito alta. Existem menos casamentos em países não saudáveis e mais nos saudáveis. Outras circunstâncias sendo iguais. A Martineau tem sempre essas colocações, né? Ela está fazendo uma relação de causalidade, mas espera lá, não é uma generalização. Então, se você considera, coloca isso na balança e considera que as outras variáveis permanecem iguais, então aí existe uma relação de causalidade com significância, né? É muito interessante essas correlações que ela vai fazendo. Primeiro, ela faz aí de cara, né? Existe uma correlação entre sofrimento físico, entre adoecimento e temperamento irritado, apático, sem esperança e imprudente. Olha que interessante. Bom, e ela vai falar também de regiões doentes, vamos entender isso. Porque isso também está ligado à pobreza, isso está ligado à quantidade de recursos disponíveis, isso está ligado ao capital cultural, como a gente diria hoje, né? O mesmo tipo de espírito, contudo amplamente diluído, o mesmo tipo de espírito, contudo amplamente diluído, prevalece em regiões doentes, como em sociedades que são visitadas por uma peste. Estudar os temperamentos das pessoas que estão sujeitas ao bócio, daquelas que vivem em pântanos, daquelas que encontram a febre tropical anual e contrastá-los com os daqueles moradores sobre as montanhas e em pradarias secas e em cidades bem ventiladas. Bom tema para a gente discutir em política pública, né? Quanto ao egoísmo, apatia e descontentamento em uma classe, e quanto à bondade, vivacidade e alegria em outra. Nos Estados Unidos, uma coisa, notem que ela está falando de classes o tempo todo. O tópico se chama saúde, mas ela poderia estar falando de classe de doentes ou de classe de saudáveis, né? Essa noção de classe para Martineau é uma categoria muito mais ampla. Ela vai falar de classe de mulheres, classe de crianças.
Nos Estados Unidos, amplamente espalhado, desculpa, como o país e compreendendo toda a variedade de povos e quadros de clima, a deficiência comum de saúde produz efeitos morais que devem atacar o mais descuidado viajante. O temperamento epicurista do Sul e o humor do puritano do Norte são, de modo idêntico, estimulados por isso. No Sul, supervisores de quem o negócio é encontrar a febre parecem estar sempre praticamente a dizer, entre aspas, vamos comer e beber, pois amanhã morreremos, fecha aspas. Existe a imprudência entre as classes de negociantes lá, uma leviandade e grosseria pagãs, as quais são, sem dúvida, num grande grau, devido à presença da escravidão, mas também em parte para a certeza de uma muito ampla mortalidade anual. Nem a mais pura cristandade em si poderia preservar um povo tão localizado a partir de um mais ou menos modificado fatalismo. Os membros mais ricos da sociedade saem de suas casas por alguns meses de todo o ano e vão para o norte. E essa inquietação perpétua de suas famílias tem um mau efeito sobre os hábitos dos povos jovens e o conforto de seus pais. Olha como é que ela liga a condição física com o comportamento. E como é que a condição física é afetada, a condição física humana é afetada pela condição física, né, do local onde essas pessoas vivem. Então, as condições, a contingência manda muito. Elas hidratam um pouco, né, gente? Essas condições vão determinar, por exemplo, como é que a gente pode pensar um determinado tipo de instituição vigente no país, né? Uma valorização de algo. Ela vai falar sobre isso em diversos momentos no texto. E essa inquietação perpétua de suas famílias, então, tem um mau efeito sobre os hábitos dos povos jovens e o conforto de seus pais. Opera contra a diligência doméstica, tranquilidade e satisfação com prazeres caseiros, porque eles têm que ficar se deslocando, cansa, né? Sofrem acidentes. No norte existe uma oração perpétua sobre a morte, reforçada pela nunca cessante recorrência disso. Mas não tem o efeito de fazer as pessoas menos mundanas do que outras. Serve apenas para obscurecer a vida com apreensão, incerteza e luto, e deve ser temido para dar à vaidade de muitas mentes a direção de falso heroísmo sobre encontrar a morte. Existe também algumas coisas aqui que talvez a gente possa discutir até em outras oportunidades, né? A Martineau, ela vai falar sobre essa correlação cuidadosa entre casamento, saúde, então se você tem menos saúde, menos casamento, né? Ela vai falar sobre aumento de imprudência associada à leviandade e grosserias que ela chama de grosserias pagãs, vai associar isso à escravidão, notem, à instituição escravidão, não aos escravos ou à raça, né? Que é uma forma muito diferente, né? De ver essa situação. E é interessante como é que ela vai dizer que isso tudo está conectado, que isso tudo está relacionado, que não são coisas apartadas, que existem causalidades estruturais. Bom, mas a gente continua. Isso parece um assunto demasiado sério para o exercício de uma vaidade humana, ainda que aquele propósito tenha servido talvez em todas as sociedades e em nenhuma mais do que na Nova Inglaterra. O maior número de povos muito jovens em todo lugar, que não pode ser consciente da importância da vida e da simplicidade da morte como seu desfecho, tem pensamentos românticos sobre morrer cedo. E em um país onde uma não usual proporção morre cedo, essa espécie de glória vã é suscetível de florescer. A dor sentida em todo lugar pelas mentes realmente alargadas e religiosas, ao ver uma falsa resignação exibida, e ouvir sentimentalidades superficiais cedidas à beira da sepultura, é peculiarmente sentida em uma região onde mães enlutadas podem ser vistas que perderam 8, 12 ou 15 filhos, e onde raramente a iniciativa de qualquer extensão pode ser empreendida que não seja quase certa de ser interrompida ou perplexa com doença ou morte. Quando essas considerações são demoradas e quando é lembrado quais devem ser as consequências de um baixo estado de saúde para cada geração futura, parece escassamente extravagante dizer que a melhor influência sobre os morais da nação americana
seria tal como poder melhorar sua saúde. Boa e má saúde são ambas causa e efeito de boas e más morais. Nenhuma prova disso é necessária, nem qualquer outra reflexão sobre a proposição. O fato, entretanto, parece até que ela resolveu optar pelo dogma, né? O fato, entretanto, aponta para o dever do observador de obter uma correta estimativa geral da saúde da comunidade que ele visita. Então, bom, ela está dizendo aqui que essa correlação ela não consegue ver uma possibilidade dela não existir, mas que o observador tem que verificar isso quantitativamente. E aí ela vai falar de como isso pode ser feito. Gente, nós estamos falando de uma pesquisa de 200 anos atrás, né? Muito interessante saber que naquele período existia uma mulher determinada fazendo pesquisa qualitativa e quantitativa. Existem dois métodos principais pelos quais ele pode obter o conhecimento que precisa, examinando os registros cívicos e visitando cemitérios. O fiel registro de nascimentos, casamentos e óbitos é desejado por filantropos esclarecidos de todos os países avançados, muito mais como um teste das morais e bem-estar nacionais do que como um padrão da mais alta conveniência social. Para isso, o fisiologista espera tanto os meios de determinar as condições físicas da nação, quanto um guia para ele em sugerir e prescrever os métodos pelos quais a saúde nacional pode ser melhorada e a média da vida prolongada. Para isso, o legislador espera tanto os meios de determinar, a tendência comparativa do povo a certos tipos de ofensas sociais e as causas daquela tendência, que a lei pode ser estruturada assim como incluir, como todas as leis sensatas deveriam incluir, a mais ampla influência preventiva com a maior certeza de retribuição. Então, quando a gente não estuda à toa, a gente estuda para conformar a política pública e para intervir na realidade. E não dá para intervir na realidade sem entender que fenômeno vai interferir em qual fenômeno. Então, a gente precisa estabelecer, mapear, medir essas relações de causalidade e verificar se elas têm significância ou não. Para isso, o filantropo espera como um guia para ele informar seu esquema de educação universal. E sem isso, sem conhecer quantos necessitam completamente de educação, quantos sob um conjunto de circunstâncias e quantos sobre outras, ele pode prosseguir somente nas trevas ou no meio dos delírios de falsas luzes. Ele está apenas perplexo pelo conhecimento parcial, que é tudo que seu máximo esforço o capacita a obter. Se ele entra em todas as casas de todas as cidades e vilas em seu distrito, ele não estará mais perto de um entendimento da condição intelectual e moral da nação do que ele estava antes. Cara, ela está falando aqui de amostragem, de compatibilidade, né, com esse universo pesquisado, já que outros distritos têm diferentes solos e diferentes ocupações. Os empregos das pessoas, suas doenças, seus recursos são diferentes e sob essas diversas influências seu físico, e por esse motivo a condição moral e intelectual deve variar. As pessoas não são culpadas da sua realidade. Existem condições estruturais que fazem com que elas desenvolvam determinadas doenças. Não é culpa delas, é de uma estrutura. Martineau dizendo para a gente que as instituições determinam muito da nossa vida e da nossa existência. Os relatórios das sociedades filantrópicas fazem pouco mais para ele, elaborados como são, com objetos parciais e sob influências exclusivas. Revelações parlamentares são de pouco mais uso. Declarações vagas sobre o aumento da embriaguez, resistência a um tipo de lei ou outra, o alarmam e afligem, mas tais declarações de novo são parciais e tão frequentemente apresentadas para um objeto particular que não oferecem um guia seguro para ele que formaria uma prevenção a remédio geral. Então, é sob todos os métodos parciais de observação, mas quando o filantropo deve ganhar acesso a um registro de nascimentos, casamentos e óbitos nacionais, terá sob suas mãos todos os materiais que requer, tão completamente quanto se fosse pairando sobre o reino, compreendendo todos os seus distritos em uma visão e olhando à vontade dentro de todas as suas habitações. Então, é como se ele não precisasse mais ir entrevistar todo mundo, conhecer a realidade de todo mundo, né? A comparação das idades dos mortos indicará para ele não apenas a quantidade de saúde, mas a força comparativa de várias espécies de doenças. E a partir do caráter de suas doenças,
a quantidade de sua saúde, muito do estado moral de um povo pode ser seguramente pronunciado sobre isso. A proporção de casamentos a nascimentos e óbitos é sempre a indicação do grau de conforto desfrutado e da consequente pureza das morais. Aqui é aquele momento que você fala assim, Martineau, pelo amor de Deus, você fica falando sobre principiologia, você fica falando de classificação, e aí você faz julgamento de valor, como assim? Para Martineau, ela está fazendo uma classificação da realidade. Então, ela não está adjetivando, embora para a gente, pureza de morais, né, teria uma relação direta com a adjetivação. Mas para Martineau, ela está classificando numa escala que vai dizer sobre a nossa variedade, sobre a nossa pluralidade, mas também sobre como nós conseguimos desenvolver nossas instituições e refletirmos sobre essas questões. E, portanto, do grau no qual a educação está presente ou necessitada. Um amplo número de crianças e uma ampla proporção de casamentos indicam bem-estar físico e moral, e, portanto, uma comparativa prevalência de educação. Um amplo número de nascimentos e uma pequena proporção de casamentos indica o contrário. Ai, meu Deus! Nesse período, não sei se dá para crucificar a Martineau, porque até hoje tem gente que fala em mãe solteira, né, gente? Pai solteiro, acho que não, mas mãe solteira, e não existe mãe solteira, hein? Por favor, não cometam essa gafe. São mães solos, mãe que criam os filhos sozinhas. Aliás, tem muita mãe dentro do casamento que cria o filho sozinha. Afinal de contas, para engravidar não precisa ter se casado. Uma coisa é a paternidade, uma coisa é a maternidade, outra coisa é a relação afetiva estabelecida por meio de um contrato, que é o casamento. Bom, e aí ela dá essa deslizada, né? E continua: quando essas circunstâncias são tomadas em conexão com as ocupações prevalecentes do distrito para o qual ele relata, o filantropo chegou à certeza suficiente quanto aos meios de educação requeridos e o método no qual eles estão para ser aplicados. Aqui eu tenho que fazer um adendo, né? Até a Martineau sabe que é necessária educação para você não engravidar fora do tempo e da condição, né? Então é necessário educação para você ser instruído sobre as questões da vida existenciais. É necessária educação para tudo, para todas as esferas da vida, até a Martineau, né? Eu lembro que recentemente, no atual governo, a ministra da família, né? Péssimo nome para ministério, mas a ministra da família, ela estava recomendando que uma forma de combater a gravidez na adolescência seria postergar a, a ocorrência de relação sexual. Assim, dá até para gaguejar, né? Porque como ela acha que isso seria possível? Como ela acha que os adolescentes não manteriam relações afetivas, sexuais, enfim, ou como isso seria controlado, né? Ao invés de ter educação sexual, explicar para esses adolescentes, né? Qual é a situação, qual o impacto disso na vida deles, conversar sobre, refletir sobre, né? Considerar todas as possibilidades, considerá-los como protagonistas da sua vida, né? Como seres capazes de pensar, de sentir, de agir, enfim. Mas isso em 1838 que a Martineau está falando, né? Um livro escrito no finalzinho de 1836, em agosto, se não me engano. Não em 2022, né? Não dá para dar desculpa para Damares, não. E aí ela continua. Existe, infelizmente, em todos os países, uma insuficiência de registros emoldurados com o propósito de indução e subsequente uso prático. O chefe de uma tribo, e aí é interessante que a Martineau vai dando vários exemplos, né? O chefe de uma tribo, que se orgulha em proporção à sua bárbara insignificância, pode, de tempo em tempo, dar-se ao luxo de numerar os povos que ele considera como sua propriedade, e um ambicioso e guerreiro imperador pode organizar o recrutamento. E esses registros podem permanecer para cumprir a seguir propósitos muito mais exaltados do que aqueles para os quais eles foram designados. Mas esses exemplos são poucos. E na arte de construir tabelas e averiguar as médias, os povos mais civilizados estão ainda, por falta de prática, em um estado de falta de habilidade. Mas na ausência daquilo que seria
pouparia os observadores a tarefa de averiguar resultados por eles mesmos, eles devem tomar o melhor que podem conseguir. Um viajante deve perguntar por quaisquer registros que podem existir em todos os distritos e notar e refletir sobre os fatos que ele encontrar. No caso de não existir nenhum, é possível que os médicos do distrito possam ser capazes de proporcionar informação por documentos privados da mesma natureza, se não, permanecem os cemitérios. E aí, antes de passar adiante, é interessante lembrar que hoje a gente faz isso quase como um censo, né, com os registros de óbito, e faz isso desde o século XX, né, isso é mais claro, nos próprios registros paroquiais, a gente encontra também a causa da morte, né, às vezes até com detalhamento. Então isso é importante não apenas para documentar, mas é importante também para que possa ser utilizado como um banco de dados de pesquisa, né? E aí, bora falar sobre cemitérios. Os calculadores de longevidade acreditam que eles podem, agora ao escrever as datas das primeiras 30 lápides nos cemitérios, dos distritos pelos quais eles passam, aprender o estado de saúde comparativo e a longevidade da vida dos habitantes do país. Entretanto, isso pode ser, não existe dúvida de que uma ampla variedade e extensão da informação pode ser então obtida. O observador pode averiguar onde as doenças fatais da infância mais prevalecem, o que é a mesma coisa que conhecer que a condição moral e física dos povos é baixa, visto que a ampla proporção, não mero número de óbitos na infância, é um sintoma mais desfavorável da sociedade. O que a gente faz com as nossas crianças, né? Que condições a gente cria as nossas crianças? Hoje eu recebi uma notícia muito triste daquele garoto de 2 anos que supostamente teria sido estuprado pelo pai, não sei se tem envolvimento da mãe, lá no Espírito Santo, né, em Vila Velha, e ele veio a óbito. A criança estava toda queimada por marcas de cigarro, sofreu vários tipos de violência. Uma criança de 2 anos. Onde está o Estado? Onde está o Judiciário? Onde está o Conselho Tutelar? Né? Esse mito simbólico que é essa suposta família tradicional, que não tem nada de cuidado, que não garante cuidado, né? Que nem garante que haja um comportamento adequado com relação aos filhos, né? Então, pensar mais, com menos preconceito e mais nas circunstâncias fáticas, nas alegações, nas queixas das crianças. Além disso, essa criança, ela já frequentava alguma escola, foi dada alguma notícia de abuso, porque, vamos lembrar, as notícias de abuso são ignoradas, fartamente ignoradas, né? Ora, sem a crença na criança, ora não acreditando que tenha materialidade, mas também incriminando a mãe, considerando a mãe como alienadora parental quando ela suporta e apoia o sofrimento que o filho ou a filha estão passando e tem que fazer uma denúncia de abuso. Então, o nosso sistema ainda não está preparado para receber as vítimas. Inclusive, ele as trata como se não fossem vítimas, como se fossem falsas memórias. Continuando, ele pode averiguar onde o consumo prevalece, onde a febre e onde a maior proporção atinge o comprimento de dias. É muito conhecer qual o caráter da doença e morte aparenta em qualquer distrito. Um caráter de morais e costumes prevalece onde o maior número morre jovem e outro onde morrem velhos. Um onde eles são cortados por dificuldades, outro onde definham sobre uma doença persistente e até outro onde permanecem seu tempo integral. E então vão para seus túmulos como espigas de milho em sua estação. Os cemitérios, sobre as alturas das Aleganias, contarão um conto diferente de morais e costumes do cemitério da Nova Orleans, gritante no meio do pântano. E assim seriam os cemitérios nos subúrbios das cidades irlandesas, se seu conteúdo fosse conhecido, daqueles dos duros valdenses ou dos decentes e prósperos colonos da colônia, né, Fredericksworth. É isso. No nosso próximo vídeo, o vídeo 32, nós vamos falar sobre casamento e mulher. Eita tema, né? E eu gastei 30 minutos nesse vídeo, não era a intenção, mas eu queria ler todo o trecho de saúde para a gente abrir aqui um debate. Gente, muito obrigada, eu fico muito satisfeita que as pessoas tenham recepcionado tão bem a leitura da Martineau e esse projeto, né, coleção Herbst Martineau, e também aqui no canal, né, tanto com os vídeos que eu gravo sobre a Martineau, como também do programa Ambientes que eu compartilho aqui.
Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Tchau.